perde o valor se isto não for amor. Glória a Deus, ouvimos esse hino maravilhoso, né, nessa noite. Mandar um grande abraço também para o Tiago, né? O Tiago Cunha está na audiência no município de Campestre da Serra, ouvindo o Estúdio FM 98,3. Um forte abraço a todos vocês e a todos os ouvintes da Rádio Estúdio FM. Domingo tem de Despertar Gospel. Deus abençoe vocês. O nosso querido irmão Tiago, que sempre está aqui nos domingos, né? Começando ao meio-dia o programa, né? Até às 15 horas, né? Até 14 horas. Né? Então, assim, louvamos a Deus da meio-dia até às 14 horas. Deus abençoe o Tiago, um grande amigo que nós aprendemos a amar, respeitar. Obrigado, Tiago, pela tua audiência. Deus abençoe o Tiago, mora em Lajado, mas hoje está ali na cidade de Campestre. Meu Deus do céu, deve ser frio aí, né, Tiago? Deus abençoe, um beijão na família. Também queria mandar um grande abraço pro o pastor José Carlos, né, da Duplas Irmão Viana. Então, ligadinho conosco. Deus abençoe o nosso querido pastor José Carlos, que daqui a uns dias nós vamos trazer em Estrela. Vamos fazer 3 dias de fogo aí. E vamos cantar aquele hino. Festa de crente é diferente, pode crer. Vai ser benção pura. Deus abençoe o pastor José Carlos também, o seu irmão, também o pastor Davi. Deus abençoe essa dupla querida. Um abração também para a dupla que também estão ligadinho conosco também. Jacques e Thalita ali de Floripa. Deus abençoe esse povo querido. Jacques e Thalita, que também tem nos ajudado bastante no nosso ministério, pregando, louvando aqui também. Amém? Todos os irmãos e irmãs que estão ligadinhos conosco. Vamos ouvir nesse momento o pastor Rogério trazendo uma palavra do coração de Deus para o teu e o meu coração. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Quero aqui nessa noite cumprimentar cada irmão com a paz do Senhor Jesus, cada irmão da programação da Rádio Estúdio FM e também todos os nossos irmãos da live que aqui estão conosco, né, nos dando a honra e o prazer de estarem ligadinhos aqui, ouvindo essa programação abençoada que muito tem edificado as nossas vidas. Quero dizer para você que você não está na frente desse celular, na frente desse computador, você não está do lado deste rádio, aí na tua casa, no teu lar, em vão. Deus, Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração, saiba disso, amém? Eu quero agradecer aqui também ao Departamento de Missão, nosso pastor presidente, que está aqui na direção deste trabalho, deste culto, e também a todos os membros aqui do Departamento de Missão, nosso irmão Elvio, Diácono Marcelo, irmão José que está aqui, cada irmão que aqui está, amém? Que Deus nos abençoe poderosamente, agradecendo pela oportunidade de poder estar aqui junto conosco, e também nosso presbítero Renan, que nos deu a honra e o prazer, né, de estar ali nos visitando. E eu sempre digo que crente, ele não passeia, né, ele faz missão, e, né, então já enrosquemos ele, não, vamos junto lá, e é bênção de Deus. Deus preparou esse momento para que ele estivesse aqui conosco, juntamente para glorificar o nome do Senhor. Eu quero que vocês que está em casa, vou estar lendo uma palavra aqui que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e no versículo 35. Eu quero aqui fazer menção de um texto da Bíblia e quero dizer para você que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração, saiba disso. Não sei a forma que você se encontra nesse momento, não sei como é que está o teu coração, mas eu sei que Deus, Ele conhece a tua mente, Ele conhece teu coração, Ele conhece os desejos do teu coração e Ele tem uma palavra para a tua vida nessa noite, saiba disso. Entenda que Deus, Ele está no controle da situação, nada fugiu do controle do Senhor, amém? Por mais que muitas vezes a gente ache, pense que está tudo perdido, saiba que Deus, Ele está no controle de tudo, Ele não perdeu as rédeas da situação, amém? Abra a tua Bíblia então, Evangelho de Marcos, capítulo 4, e no versículo 35, vamos ler alguns versículos. Se quiser me acompanhar aí na tua casa, quiser deixar registrado na tua Bíblia,
acompanhem comigo, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, grande tempestade, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Capítulo 5, versículo 1, somente o versículo 1, diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Eu vou repetir: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu não vou me deter aqui nas minhas palavras, porque não quero enfadar a todos vocês que já estão acompanhando essa programação, já ouviram Deus falar através dos seus instrumentos que aqui me antecederam, que passaram aqui, através dos louvores que foram entoados aqui nessa noite. E eu sei que Deus, Ele apenas irá confirmar o que o Espírito Santo já falou contigo aí no teu lar, aonde você está ligadinho nessa programação, aonde o Espírito Santo já falou teu coração. E eu sei que Deus, Ele vai confirmar essa palavra ao teu coração, vai confirmar a sua vontade na tua vida. Louvado seja Deus. O texto que nós lemos, meus irmãos, é um texto muito conhecido e já preguei, já tive a oportunidade, por bondade e misericórdia de Deus, de ministrar algumas vezes esse texto, essa pregação, essa mensagem. Mas como nós sabemos, a palavra de Deus, ela se renova dia após dia. Então, mesmo nós pregando ela por várias e várias vezes, ela nunca terá fim. O Espírito Santo sempre terá uma revelação para trazer ao coração daquele que busca, daquele que ora e pede um direcionamento de Deus. E sei que hoje não será diferente. Deus, Ele me deu uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Esse texto que nós lemos, meus irmãos, vai contar logo após aonde Jesus, depois de ter encontrado, de ter chamado alguns de seus discípulos, a Bíblia vai dizer que ele vai a um lugar chamado, louvado seja Deus, a uma cidade chamada Cafarnaum. E nessa cidade de Cafarnaum, aonde Jesus, ele montou propriamente dito, ele formou o seu quartel-general naquela cidade, aonde Jesus por muito tempo pregou, por muito tempo ensinou, fez milagres, operou maravilhas e falou do evangelho de Deus, ao qual ele havia descido à terra para propagar esse evangelho e trazer esse evangelho para as nossas vidas. Nós vamos ver que Jesus, ele pega os seus discípulos e coloca todos eles em um barco. A Bíblia diz que Jesus, ele dá uma ordem no versículo 35, aonde Jesus diz o seguinte: passemos para o outro lado. Em outras traduções vai dizer: passemos para a outra margem. O que eu quero que tu entenda é que Jesus aqui, ele está dando uma ordenança. Jesus não está aqui abrindo uma pauta para negociação, e não está aqui abrindo um lugar para que os discípulos escolhessem. Jesus não estava aqui dando uma opção, Jesus estava aqui sendo imperativo, estava dando uma ordem, estava dizendo: passemos para o outro lado. Jesus tinha convicção do que ele estava pedindo aos seus discípulos. Jesus tinha convicção da ordem que ele havia dado aos seus discípulos. A Bíblia vai dizer que os discípulos sobem ao barco juntamente com Jesus. O texto é bem claro, que diz que eles deixam a multidão, eles deixam o que eles estavam fazendo e levam Jesus consigo no seu barco. Eles vão para o mar, eles entram no barco
eles vão rumo aonde Jesus havia mandado, mas o principal eles não esqueceram. Eles deixaram tudo, deixaram a multidão, deixaram seus afazeres, deixaram aquilo que estavam fazendo, mas não esqueceram de levar Jesus consigo no seu barco. Aqui Jesus já começa a me ensinar. Eu entendo aqui, meus irmãos, que muitas das vezes, para nós seguir a ordem que Deus nos deu, nós temos que fazer algumas renúncias, nós temos que deixar algumas coisas para trás, nós temos que deixar algumas coisas que talvez nós gostaríamos de fazer para seguir a ordem, para seguir aquilo que Jesus nos colocou em missão. E nós temos a certeza que o principal, como nós vemos no texto, os discípulos largaram o que estavam fazendo, deixaram o que eles estavam fazendo, deixaram a multidão, mas não esqueceram de levar Jesus consigo, porque o segredo da missão ser bem sucedida não é o tanto que eu conheço, não é o quanto que eu sei, não é o tamanho da minha experiência, não é a minha idade, mas sim aquele a quem eu levo junto comigo na minha vida, no meu ministério. Vou traduzir em miúdo para que você entenda. Eu quero te dizer que Jesus, ele nos deu uma missão, e essa missão muitas das vezes nós vamos ter que fazer renúncia para chegar aonde Jesus quer que a gente chegue. Mas o principal de tudo, você pode perder tudo, você pode esquecer de tudo, você pode largar de tudo, mas nunca abandone, nunca abra mão de levar Jesus consigo, porque se você levar Jesus contigo, você tem a certeza que a ordem que Deus deu, que a ordem que Jesus te deu, que a missão que o Senhor te colocou, ela vai se concretizar. Meu Deus do céu, sinto Deus aqui nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que eles levantam, eles sobem naquele barco e eles começam a navegar no mar da Galileia. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que quando eles começam a navegar, quando eles entram mar adentro, o texto sagrado da Bíblia nos diz que se levanta um grande temporal. O temporal é grande, a tempestade é grande, o vento é grande, que diz que as ondas subiam por cima do barco, de maneira que a água do mar enchia o barco. Louvado seja Deus. O que eu olho para a Bíblia Sagrada, e quando eu olho para o texto, eu vejo que os discípulos, eles começam a ficar com medo, eles começam a temer por suas vidas, eles começam a achar que eles iriam morrer. Mas só que porém, Jesus estava dentro do barco. Só que o texto da Bíblia diz que Jesus estava dormindo, meus irmãos, dando um sentido de que Jesus estava no barco, mas não estava agindo. Jesus estava dentro do barco, mas não estava sendo mencionado. Jesus estava dentro do barco, no meio da tempestade, mas não estava fazendo nada. E quantas vezes na minha e na tua vida nós passamos por momento de tempestade, nós passamos por momento de tribulação, nós passamos por momento de aflição e adversidade, e muitas das vezes no meio dessa tempestade espiritual que se levanta contra a nossa vida, nós parece que olhamos, presbítero Renan, para o lado e não vimos Jesus na nossa vida, não vimos Jesus à nossa volta. Procuramos uma resposta, mas parece que Jesus não responde. E nessa indecisão, nessa dúvida, nós muitas das vezes, você talvez que está me escutando e talvez já tenha pensado isso, você talvez já pensou que Jesus havia te abandonado, que você estava neste mar, que você estava no meio dessa tempestade e estava sozinho. Mas eu venho te dizer nessa noite que muitas vezes Jesus, ele não se manifesta, Jesus, ele não fala nada, mas não é porque ele não fala nada que ele não está conosco. Não é porque ele não está falando nada, não está dizendo uma palavra, que ele não esteja conosco no meio da tempestade. Os discípulos estavam passando por aquele momento de calamidade, ao qual eles achavam que iriam morrer, ao qual eles achavam que iriam sucumbir, iriam morrer afogados, e pelo menos 4 deles eram pescadores, era André, Pedro, mas naquela hora a experiência que eles tinham não podiam salvar eles. Naquela hora, naquela luta, naquele problema, a experiência que eles tinham não valia de nada. Louvado seja Deus. Porque Jesus coloca muitas vezes nós em situações parecidas com essa tempestade. É porque Deus quer ver qual é que vai ser a minha e a tua reação.
Deus, Ele nos coloca no momento de tempestade, de aflição, porque isso é a escola que Ele escolheu colocar eu e você, para que no meio dessa escola eu e você venhamos ser provados, mas não para morrer, mas para ser no final aprovado por Deus, porque Ele nos deu uma missão para que nós venhamos a desempenhar. Ele colocou algo na minha e na tua vida, e eu e você jamais conseguiremos concretizar o que Deus colocou na nossa vida se antes nós não sermos provados e provar que realmente nós queremos um compromisso sério com aquele que nos chamou para esta tão linda e gloriosa missão. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos ficam com medo, ficam apavorados, mas no meio do caminho, no meio daquela tempestade, no meio daquele momento de dificuldade, naquele momento de aflição dos discípulos, a Bíblia vai dizer que eles, amedrontados, eles chamam a atenção de Jesus. Jesus estava no barco, Jesus estava dentro daquela embarcação. Jesus, a tempestade estava subindo, estava quase virando, mas Jesus estava lá dentro. Jesus estava naquele local. A Bíblia vai dizer que os discípulos apavorados vão chamar a atenção de Jesus. Vão buscar ajuda em quem? Vão buscar ajuda em Jesus, porque sabiam que a experiência, o conhecimento deles que eles tinham naquele momento não surtiria nenhum efeito para aquele momento ao qual eles estavam passando. Aí eles recorreram a quem? O único que podia resolver e ajudar eles de fato. Louvado seja Deus. Deixa eu te dizer uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Às vezes Deus e você somos colocados no meio desses momentos de aflição, de tempestade, no meio desses momentos dificultosos, mas no meio desse momento que Jesus ele está esperando eu e você reagir. Louvado seja Deus. Se eu e você ficar correndo de um lado para o outro, desesperado, buscando ajuda na nossa força, no nosso conhecimento, naquilo que nós achamos que é o certo, que é o correto, nós não encontraremos solução para esse momento. O que Jesus está esperando é que eu e você vai despertar Ele, vai chamar a atenção dEle, vai buscar ajuda dEle, sabendo que quando nós procurar ajuda nele, Ele vai ter poder de se levantar no barco da nossa vida e mandar o vento se acalmar, mandar a tempestade se acalmar. Ele irá se levantar e a tempestade vai parar e você vai seguir, louvado seja Deus, em bonança no teu mar, na tua vida, na tua caminhada. O Senhor será glorificado na minha e na tua vida. Glória ao nome de Jesus. Eu já estou encerrando a mensagem aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus se levanta. Quando recorre a Jesus, Jesus se levanta, acalma a tempestade. Louvado seja Deus. Eu quero que você atente para isso que eu vou dizer aqui. Quando eles veem a tempestade, eles acham que vão morrer, acham que vão sucumbir, acham que não vão dar em nada, acham que não vão conseguir chegar do outro lado. Mas a missão já havia sido dada, a ordem já havia sido dada, louvado seja Deus. Mas quando eles invocam a Jesus, quando eles buscam ajuda em Jesus, quando eles buscam recurso em Jesus, Jesus se apresenta, Jesus se manifesta, Jesus manifesta o seu poder e o seu braço forte. A Bíblia vai dizer que os discípulos que agora estavam com medo da tempestade, estavam com o momento da situação qual eles estavam passando, agora olham para Jesus com um olhar espantado. Por quê? Você deve perguntar, pastor Rogério, mas por quê? Eu vou te responder por quê. Porque no momento da tempestade eles ficaram cegos do medo, cegos da falta de fé, cego, louvado seja Deus, das suas crenças. Eles não conseguiam acreditar porque o medo havia bloqueado a fé deles e a dúvida havia entrado no coração deles. Mas agora, quando eles veem que Jesus age na vida deles, eles veem que aquele que estava com eles era maior do que o problema, maior do que a tempestade, maior do que o vento. Deixa eu te dizer nessa noite, o Jesus que tu serve é maior do que o momento que você está passando. Talvez você está passando, e eu quero profetizar aqui nessa noite, quero ser profeta de Deus para a tua vida. Talvez você esteja passando por um momento de crise na tua vida espiritual, na tua vida ministerial, na tua vida familiar, na tua vida conjugal, na tua vida material. Mas eu quero te dizer que o Deus que você serve é maior do que esse momento. Esse momento é passageiro, esse momento é temporal, mas o Deus que você serve é eterno e Ele tem poder para te ajudar a passar. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Jesus havia dado a ordem, passemos para o outro lado. Sabe o que Jesus queria dizer?
Jesus estava dizendo o seguinte, nas entrelinhas: nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar na outra margem. O que Jesus estava dizendo: não importa o que nós vamos passar no meio do caminho, o que eu falei que ia acontecer, vai acontecer. E como é que o texto termina? O texto termina no capítulo 5, versículo 1: e chegaram ao outro lado do mar. Não sei qual é o tipo de problema tu está passando, não sei qual é o tipo de crise que tu está passando, mas eu quero te dizer nessa noite que se Jesus deu uma ordem a teu respeito, se Jesus te deu uma missão para você desempenhar, apenas tenha fé, apenas confie no Senhor, porque se você acreditar, se você confiar em Deus, o que Ele falou que vai acontecer na tua vida, vai acontecer, porque Ele está contigo no meio da tempestade. Ele vai passar contigo e você chegará do outro lado e cantará o hino da vitória. Glória ao nome de Jesus. Eu sinto o poder de Deus, a presença do Espírito aqui nesse lugar. Eu quero orar contigo e vou encerrar. Creia em Cristo, creia em Jesus. Saiba que Jesus, Ele está contigo. Saiba que Jesus, Ele vai passar contigo. Jesus, Ele vai passar do teu lado. No meio da crise, pode ser que Jesus não esteja falando nada, esteja em silêncio, mas é na hora da prova que o professor fica calado. Ele quer ver você agindo. Louvado seja Deus. E no final você cantará o hino da vitória. Apenas creia e confie no teu Jesus, aquele que te chamou e que colocou uma missão sobre a tua vida. Eu vou orar nessa noite agradecendo ao departamento de missão, nosso pastor presidente, aos nossos irmãos que aqui estão, agradecendo ao nosso irmão Elvio que nos lançou esse convite. Que Deus abençoe esse programa, essa programação, essa rádio. Você da live, creia, confie no Senhor, que o Senhor irá operar na tua vida. Deixa eu orar nessa noite e eu sei que Deus vai te abençoar. Apenas creia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto. Eu quero te bendizer, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus misericordioso, Pai. Eu quero pedir que o Senhor venha alcançar cada um, Pai querido, que está nessa live, vendo esta programação, Pai querido, por meio do Facebook, aquele que está no site, Pai, escutando essa programação, aquele que está do lado do seu rádio, Pai, ouvindo as ondas sonoras da Rádio Estúdio FM. Não sei o problema, não sei a crise, não sei a tempestade, momento da adversidade, mas eu quero profetizar que o Senhor irá abençoar, irá entrar, Senhor, com providência, para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa é minha oração, Pai. Eu profetizo a vitória em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém e amém. A tristeza saía onde Cristo chegava, a dor e a agonia, tudo isso fugia onde Ele estava. Transformou água em vinho, ensinou o caminho, seu poder demonstrou. Ele deu vida a Lázaro e a filha de Jairo também ressuscitou. Ele acalmou a fúria do vento, o mar obedeceu, pois reconheceu a voz do Criador. Ele chegou e aqui está presente. Irmãos, vamos pedir e o poder vai cair sobre toda essa gente. Zaqueu se alegrou, em sua casa entrou, juntos foram à mesa. Não teve que esperar o anjo agitar o tanque de Betesda. Foi só ele chegar, com poder ordenar, e o enfermo sarou. Assim aconteceu ao
cego Bartimeu novos olhos ganhou. Ele acalmou a fúria do vento, o mar obedeceu, pois reconheceu a voz do Criador. Ele chegou e aqui está presente. Irmãos, vamos pedir e o poder vai cair sobre toda essa gente. Tá no modo Face. Tá no modo Face. É isso aí. Estamos de volta com o programa Tempo de Colheita aí, que está a cargo do Departamento de Missão da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Unida do Brasil. Agradecendo a você, meu irmão, minha irmã, a audiência deste programa aí, que faz parte aí para levar a palavra de Deus até a sua casa, até a sua família e através de você, a amigos de vocês, seus vizinhos, seus familiares, e que Deus venha abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã que nos ajuda a fazer esta programação. Agradecendo também a presença do nosso pastor Rogério, que sempre está disposto a trazer uma palavra para nós. Ele já pregou aqui quando nós fizemos a live para 3 pessoas, não sei quantos através da rádio, mas ele já pregou para 3 pessoas, para 10 pessoas, e hoje aí foi para milhares, né? Mas Deus sempre usando ele na humildade e no carinho aí, que ele está sempre disposto a pregar a palavra de Deus. Agradecendo também o seu presbítero Renan, que esteve juntamente conosco nesta noite. Queremos aí, fazer o sorteio nesta noite da cuia. Pode ser, irmão Roberto, irmão Marcel, do porta-cuia, nesta noite aí, para ver quem será o sorteado nessa noite para ganhar aí o porta-cuia. Lembrando você, amanhã a partir das 20 horas, grande culto da palavra aqui no bairro das Indústrias, na rua Henrique Wibel, 712, aqui na cidade de Estrela. A partir das 20 horas estará pregando a palavra de Deus, pastor José Itamar Alves, nosso pastor presidente. Irmão Elvio, escolhe um número para mim de 1 a 18. 16. 16. Foi a irmã Marinês Santos a contemplar, então, com o porta-cuia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa irmã Marinês, então, aí estará Marinês Santos levando aí o porta-cuia nesta noite, amém? Queremos, então, já estar agradecendo nessa noite, mais uma vez, pela presença de cada irmão, de cada irmã, que nos ajudou a fazer este programa. Agradecendo aí nosso irmão José, nossa irmã Roberto, nosso irmão Marcel e nossos pastores aí que estiveram conosco nesta noite, amém? Queremos estar passando então para o nosso irmão José, estará fazendo a oração e encerrando a programação nesta noite. Aleluia. Nessa noite vamos estar orando e você vai ficar escutando Jackson e Thalita 7 vezes mais. Oramos agradecendo a todos os irmãos que participaram da live, que escutaram esse programa, que Deus possa abençoar cada um. Oramos, Pai